A minha entrevistada de hoje será Amanda Dione, que é zootecnista, doutora em zootecnia e analista de mercado agro da Belgo Arames. E o tema da nossa entrevista será o impacto do javaporco nas lavouras brasileiras. Oi, Amanda, tudo bem? Oi, Divina, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Como é que estão as coisas com você? Tudo bem, graças a Deus. Tô no climinha ameno hoje, então tá tudo favorável. Você está no Paraná, né? Tá bem. Isso. Pegando uma temporada de chuvas agora. Enfrentamos bastante calor, agora estamos pegando um pouquinho da chuva aqui. Aliás, a gente quase se encontrou aí no Paraná, né? Lá em Cascavel, por pouco, né? Isso, é verdade, na show rural, certo. Lá também a chuva chegou para nós, lá também, né? Chegou também, chegou também. Ela só chega aqui no sudoeste goiano. Vou fazer uma visita aí para ver se eu levo um pouco. Vem pra cá, vem pra cá. Amanda, conta uma coisa pra mim. Eu não entendo até hoje. Esses dias eu fui questionado e eu fiquei na dúvida. Qual que é a diferença de javali e javaporco? Tem diferença? Tem uma diferença básica que é, os javalis, eles são animais originários da Europa, da Ásia e de um pedaço da África também. São animais que vieram, né, inicialmente, há muitas décadas atrás, eles chegaram no território brasileiro e aqui se estabeleceram, né, fizeram criatórios, inicialmente tiveram criatórios para comercialização, para abate e comercialização desses animais e obtenção da carne. Porém, né, ao longo do tempo, houve uma disseminação desses animais através do território, ou por soltura, né, ou até mesmo por animais que escaparam das propriedades, e eles acabaram por formar um híbrido, que é o cruzamento do javali com o suíno doméstico, originando, então, o que a gente chama hoje de javaporco. Né? No território que se tem hoje é a distribuição dessas duas espécies animais, né, que é o sus escrofa e o sus escrofa escrofa, que seriam esses dois animais. Você vai encontrar ambos no território brasileiro, porém, né, com maior participação do javaporco, que é fruto desse cruzamento aí com o suíno doméstico que se disseminou porque encontrou condições favoráveis, né, para sua alimentação, para sua reprodução também, são animais altamente prolíferos, então que conseguiram se estabelecer muito bem no nosso território. Cateta e queixada é a mesma coisa ou é diferente? Não, são animais diferentes, né? São animais nativos, né? O catitu, cateto, queixada são animais nativos do Brasil e o javali ou javaporco é um animal que seria um invasor exótico que aqui causa grandes estragos, né? Grandes problemas nas lavouras, impactos no solo, nos mananciais de água. Exatamente por quê? Porque além dele se estabelecer muito bem, ele não tem hoje um predador, né? Que embora muitas pessoas falem que existe felinos grandes como a onça, como o puma, que poderiam consumir esses animais, mas eles não são predadores em potencial. Então, vemos aí então a grande dificuldade da gente conseguir fazer o controle devido a esse animal conseguir se estabelecer muito bem no nosso território e não haver um predador natural para ele. Eu já vi uns vídeos com 100, 200, 300 animais. Aquilo é fake ou é verdade? Geralmente são animais que andam em bandos, né? O que a gente vê, na maioria das vezes, é a fêmea andando com seus filhotes, né? E eles realmente têm por eles andarem em bando, que é a questão de proteção, né? E de se estabelecerem, como eles encontraram condições favoráveis à sua alimentação aqui. Então, os animais que antes conseguiam produzir em torno de 4 a 6 filhotes, podem produzir hoje facilmente mais de 10 filhotes, né? Em uma ninhada. Então, a alta reprodução, a alta prolificidade desses animais, somada a essas condições de alimentação farta que eles encontram no campo, fazem com que eles geralmente andem em bandos grandes mesmo. E aí, por isso, que acabam causando tantos prejuízos nas lavouras. Você falou 10 filhotes por ninhado. Quanto tempo dura a gestação desses animais? Eu não vou saber falar o certo, eu considero, na Não, verdade, da sem gestação problema desse nenhum. Não vou saber te responder com precisão. A gente considera, né, se fosse trabalhar com suinocultura, por exemplo, que seria 3, né, 3 meses, 3 semanas, 3 dias. Se a gente for considerar que fosse esse padrão, não tenho certeza para poder afirmar, mas se fosse, seriam 10 ninhadas a cada vez, produzindo 10 filhotes. Né? Meu Deus do céu. Bom, vamos partir desse princípio aí.
Mas me conta uma coisa, houve uma polêmica danada em relação ao abate desses animais, muita gente falando que estava proibido de se abater. Como é que está essa liberação do abate desses animais? Está liberado ou não está? Existe uma liberação feita pelo Exército e pelo IBAMA de formação de caçadores, né? Na verdade, o que foi paralisado foram os novos registros feitos pelo IBAMA, registros de CACs, que são pessoas credenciadas a fazer o abate, a caça e o abate desses animais, foram paralisadas pelo IBAMA durante algum tempo. Se eu não me engano, desde agosto de 2023 foram paralisadas e teriam que passar diretamente pelo Exército, né? Isso acabou gerando alguns transtornos, não quer dizer que foram paralisados nesses abates, mas foi realmente um pouco mais dificultado para conseguir novos registros para quem estava tentando obter esse registro já há algum tempo, né? Então, em virtude dessa dificuldade de controle e do grande problema que esses animais se acabaram causando no Brasil, né? Não somente no nosso território, mas mundialmente falando, ele é uma das piores pragas exóticas que existe hoje no mundo, considerado dessa maneira, foram paralisados, porém agora nós retornamos novamente com esses registros sendo emitidos pelo IBAMA, né? Então, logicamente, a caça não é indiscriminada, ela deve ser feita por pessoas credenciadas que tenham porte legal de arma para fazer isso, mediante uma comprovação de que naquela região que ele reside, que ele vai fazer aquela caça, é uma região que tem predominância desses animais em níveis alarmantes. Então, mediante esses fatores, a pessoa consegue emitir um registro, né, através de toda a documentação e a documentação do porte também de armas, para poder fazer a caça e o abate desses animais. Então não é só pegar uma arma e sair dando tiro aí, não. Não, a gente não considera nem que a caça desses animais é uma caça esportiva, ela é uma caça para controle de animais exóticos, né? É uma caça controlada, feita em territórios que também têm que ser controlados, então eu não posso simplesmente chegar numa propriedade por eu ter o CAC e achar que eu posso fazer a caça naquele território, sendo uma propriedade de uma pessoa. Aquele território também tem que ser um território autorizado para fazer o abate desses animais, mediante negociações aí com o proprietário e com os órgãos governamentais. Esses animais autorizados a serem abatidos, eles podem ser consumidos? A caça na verdade, o animal que vai ser caçado e abatido para poder fazer. Oh, meu Deus, agora me enrolei O aqui. controle, né? Para fazer um controle ali Isso, para a da gente ter um população, né? controle, é autorizado o abate deve ser feito, mas não é possível que a gente faça a comercialização e o consumo, né? Embora a gente sabe que acontece em algumas situações acontece, mas por uma questão de biosseguridade, né? E biossegurança também para a própria saúde humana, é evitado que haja essa comercialização é proibida e o consumo evitado. Eu já ouvi falar dos prejuízos que esses animais trazem, né? Diz que se entrar numa lavoura de milho, por exemplo, diz que come o que vê pela frente, né? Qual é o impacto desses animais nas lavouras brasileiras e quais as culturas que são afetadas? Estudos mostram hoje que nós temos a disseminação desses animais ao longo de praticamente todo o território brasileiro. Então, principalmente onde a gente vai encontrar mais, principalmente onde a gente tem maior produção, logicamente, desses alimentos em potencial para ele, que eles encontram no campo com facilidade. Você vai encontrar em regiões que não vão ter produção de grãos, você vai encontrar também esses animais dispersos, né, na maioria das vezes, mas os grupos maiores estão onde eles vão encontrar maior fartura de alimentos. Então, a incidência desses animais em campos de milho, né, que é um alimento energético, que seria de alta nutrição para eles, né, mas também a gente encontra prejuízos em lavouras de soja, lavouras de cana-de-açúcar, lavouras diversas que esses animais podem ser encontrados, não somente esse impacto que eles vão trazer para a cultura em si que está lá empregada, né? Mas também para os animais que estão sendo criados lá também. Se for, por exemplo, uma produção de bovinos, há registro de ataques de animais também, né? Não somente bovinos, mas também carneiros. Então, todos os animais correm risco a partir do momento que eles não se tornam um predador em potencial para esse animal, né? Então, o animal que tem alto potencial agressivo também, ele tem a incidência de partir para cima tanto de um outro animal quanto do humano. Então, esse prejuízo vai muito além do que somente o ataque nas lavouras, que é sim um grande agravante, né, com prejuízos imensos e perdas enormes nas culturas. Se a gente estiver considerando um produtor em larga escala, ele vai ter aí uma perda de
se a gente pode considerar de até 5% na lavoura, mas imagine a gente considerar um produtor menor, né? Por vezes esse animal vai acabar destruindo completamente a sua plantação, fazendo com que se torne inviável aquela produção naquele território. Então é o que a gente vê em muitos territórios, pequenos produtores acabam migrando para novas áreas ou paralisando as produções em virtude da incidência desses animais como o javali e o javaporco. Eu sempre gosto de falar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, olha a importância das informações que chegam para a gente aqui. Eu não tinha a mínima noção que esses animais atacavam pessoas ou outros animais. Eu achava que o prejuízo ficava só ali na lavoura de milho, por exemplo, né? E, quer dizer, você trouxe uma informação altamente relevante aí, quer dizer, lavoura de cana, outras culturas e ainda os animais e até os seres humanos, né? Sim, com certeza. O que a gente considera que esses animais eles são como se fossem engenheiros do solo, né? Eles têm eles têm um grande potencial para alterar todo um ecossistema, né? Através do pisoteio que eles fazem naquela área, do consumo desses alimentos aí, da expulsão de espécies nativas que estavam antigamente nesse território. Eles também, além disso, eles consomem pequenos animais vertebrados também que podem ser da fauna nativa do local. Então a gente vê aí um problema muito maior do que a gente realmente imagina, que é de atacar as lavouras somente si. Eles alteram toda a estrutura do ecossistema por onde eles passam. No já já eu quero voltar nesse assunto com você para entender um pouco mais. Mas uma coisa que eu já ouvi falar é que esses animais eles acabam proliferando carrapato, por exemplo. Isso é verdade ou é mito? Sim, há uma grande disseminação de que a capivara é um dos grandes vilões, né, em questão da Isso. disseminação do carrapato e da febre macular brasileira ou febre maculosa, como a gente conhece. Mas também há estudos que demonstram que o javali ou o javaporco também tem esse alto potencial, além de ser um carreador desse carrapato, de também ser um potencial disseminador dessa doença. Então, esse é um problema também que vai além de simplesmente estar relacionado com o agronegócio, né, com a agropecuária. Também está relacionado com questões sanitárias, disseminação de zoonoses, não somente para humanos, mas para outros animais também, como a gente fala do suíno, por exemplo, né, que ele pode levar outras doenças para o rebanho. Então, por ser um animal exótico, ele vai trazer coisas novas para quem está no território, né? Então, ele traz novas doenças, novos desafios para a criação das espécies nativas locais. Aliás, você tocou num assunto preocupante aí. Eu estou pensando aqui. Existe uma preocupação tão grande em relação, por exemplo, você está no Paraná. Aí, Sim, por exemplo, o pessoal está super preocupado com a questão da influenza aviária, né? Então, sim. preocupado com as aves selvagens e tal, né? Eu nunca ouvi falar da preocupação em relação a esses animais com a suinocultura comercial. Então, existe também o mesmo perigo de acontecer o que está acontecendo agora em relação à avicultura, por exemplo. Com certeza, né? Eles podem sim ser carreadores de doenças para o rebanho, né? Nós estamos falando aí de peste suína clássica ou a peste suína africana, que eles podem ser potenciais disseminadores dessa doença também no território. Então, ele se torna um problema de biosseguridade também, e não somente local, né? Isso passa a ser nacional quando a gente considera o grande número de animais que a gente tem no rebanho brasileiro hoje. Então, eles são sim carreadores de doenças, como nós falamos, né? Eles trazem potencial para trazer novas doenças e para disseminar doenças que hoje, em grande parte do país, por exemplo, nós não temos casos, né? Então, eles podem sim ser um foco para essas doenças e reincidir essas doenças no território. Pois é, e aí outra coisa que preocupa, porque os animais que são da suinocultura comercial, no geral são animais um pouco mais frágeis, né? O corpo deles, né, tem uma estrutura grande e tal, mas crescem rápido, mas tem uma fragilidade. Esses outros não, já estão adaptados ao meio ambiente, né? Quer dizer, eles são animais rústicos, né? Exatamente, né? Por isso é tão importante a questão do controle sanitário, né? De fazer o cercamento da propriedade ou também de evitar a entrada de pessoas desconhecidas, porque podem, né, estar levando de forma indireta essas doenças. Então, tem sim esse impacto, como você falou,
a gente muitas vezes não se preocupa com essas espécies, mas sim eles podem levar doenças para animais que são, como você mesmo disse, mais sensíveis, né? São animais que estão mais sensíveis porque estão alojados, são animais voltados para a produção de carne, para crescer num determinado espaço de tempo ali. Então, a produção animal ela tem que andar bem estreitinha ali para que nenhum outro fator altere, né, a produção desses animais dentro do plantel ali do produtor. Então, imaginamos aí a entrada de uma doença, qual que é o impacto que não teria, tanto comercial quanto sanitário também, levando para essas granjas aí uma doença como essa. Lá no início da nossa prosa, você falou um nome, eu não sei se é o nome científico aí, que é um trava-língua, né? Que eu ouvi você falar, meu, como é que é o nome mesmo? Sus-escrofa, sus-escrofa, escrofa e sus-escrofa. É muito difícil. Deixa eu tentar um outro trava-língua aqui. Territorialidade, né? Difícil essa palavra. Esses animais, Sim. eles têm território? Como é que é? Ou não? São animais soltos que saem andando aleatoriamente? Como é que funciona isso aí? Eles andam muitos quilômetros, mas eles são territoriais, sim, né? Se eles virem que existe uma ameaça ali dentro do território dele, por exemplo, se eles ocuparam, por exemplo, uma lavoura. Hoje a gente vê grandes reclamações dos produtores rurais, que antes os animais comiam pelas beiradas, né? Falando pelo sentido figurado ali. Eles pegavam o que estava ali mais nas margens da produção. Hoje não, eles têm a tendência de entrar dentro da lavoura e ficar ali, se estabelecer. Se eles virem que existe um potencial de um invasor, né, que seria, na verdade, eles são invasores, mas eles veem os outros como invasor. Se eles virem que existe esse potencial de uma outra pessoa ou um outro animal entrar ali, eles são bem territoriais, por isso eles são bem agressivos, né? Então, embora eles andem bastante, nos locais que eles ocupam, eles são bem territoriais. Você havia falado do estrago que eles causam ao solo. A gente sabe o quanto o produtor hoje tem preocupação com o solo, tem investido, né, cada vez mais, tentando ter um solo bacana, sem compactação. E eles chegam e estragam tudo, fazem buraco. Como é que é? É bem perceptível, o Divino, quando um animal como esse passa pelo território, né? Além das pegadas que são bem características, você pode procurar aí na internet uma pegada de um animal dele, é bem característica, você vai saber que tem um animal desse. Você vai ver por alguns registros na região, na propriedade ou na região que eles passam, que eles passaram ali, eles são bem evidentes, né? Eles têm esse hábito de, como eu disse, de construir ou destruir o solo, né? Eles são engenheiros, então eles fazem esse processo de revirar, né, de revolver o solo, que é um hábito natural do animal, e também de estar presente em regiões de mananciais, por exemplo, né, regiões de fontes de água que eles têm o hábito de se chafurdar também, né, de fazer aquela troca de calor com a lama, né, que a gente chama. Então, eles fazem esse processo, é um processo natural que eles têm de revirar o solo, e por onde eles passam, eles acabam alterando toda a estrutura, né, desse ecossistema que existe ali, tanto para a cobertura do solo, quanto o perfil do solo que está ali, quanto as espécies vegetativas que vão estar por ali também. Então, eles são modificadores, potenciais modificadores do local por onde eles passam. Então, é bem evidente, por onde eles passaram, você consegue ver com clareza, não somente no solo, mas o potencial que eles vão fazer de destruir a lavoura, quer que esteja plantada ali. Se for do consumo deles, eles vão passar e vão fazer um ataque em massa. Outra coisa importante, porque, por exemplo, hoje muita gente está tão preocupada aí com as nascentes, né? Inclusive o pessoal colocando cerca nas nascentes para poder proteger, né? E aí vem esses animais aí e fazem esse estrago danado. Então tem que realmente ter uma preocupação. Você havia falado que, como eles andam em bando, eles acabam trazendo um impacto à existência de outros animais ali no meio, né? Eu gostaria que você voltasse a tocar um pouquinho nesse assunto aí e explicasse para a gente que impacto é esse. Bom, o impacto inicial que eles fazem, se for, por exemplo, é uma produção animal que está sendo feita ali, eles têm o potencial de atacar aqueles animais para, né, por agressividade mesmo, ou também para consumo. Consomem pequenos animais também. Animais que eles têm o potencial para consumir, eles vão consumir. Então, que seja aves, mamíferos, vertebrados em geral, eles vão consumir. Mas eles têm o potencial também de expulsar outras espécies do locais, por serem extremamente agressivos, né? Então, eles não permitem que outras espécies estejam ali próximo de onde eles estão, geralmente com filhotes, né? A mãe, né, protegendo seus filhotes e protegendo a comida também. Então, eles têm a capacidade de
alterar também a fauna local, né? Através, seja do consumo desses animais, né? Que podem ser animais nativos ali da região, ou também através da expulsão e movimentação desses animais que são nativos para outras áreas, né? Alterando todo um ecossistema, né? Por eles não terem predadores também, eles acabam se estabelecendo ali, né? Então, imagine um animal que tem alta prolificidade, um animal que não tem predadores, e um animal que tem comida, né, que um paladar muito vasto, né, ele consegue consumir uma grande quantidade de coisas, então ele acaba se estabelecendo e alterando, por ele alterar esse ecossistema local, ele pode estar acabando com plantas que são consumo de outros animais, né, que são herbívoros ali, que estão naquela região ali, e também pela expulsão e levar esses outros animais para outras áreas, né, então a gente acaba alterando todo um ecossistema ali mesmo. Deve ter muito ouvinte, muito espectador assustado com tudo isso que ouviu até agora, mas existe forma de controle, não existe? Existe sim a forma de controle. Só para a gente entender, hoje ainda é um grande desafio no Brasil, tá? Fazer o controle desses animais, principalmente porque existem, né, diferentes formas de controle. A principal hoje é a caça, a mais conhecida, né, é a caça. Sendo legalizada, é o meio mais efetivo também para fazer o controle desses animais. Dentro de limites aceitáveis, né, dentro das regiões que podem ser estabelecidas e via credenciados também, é um método efetivo de controle. Porém, o que se observa é que grande parte dos animais que se distribuíram ao longo do território nacional também foi através da soltura ilegal. Então, o que muitas vezes a gente acabou observando? O pessoal faz um criatório pequeno desses animais ou faz a reprodução aconteceu, né, com suíno doméstico, e temos aqueles animais distribuídos naquela região, e por uma distração ou irregularidade, esses animais foram soltos. Então, eles acabaram se estabelecendo em grande quantidade, de forma, como eu disse, por uma dificuldade de controle, de controlar aqueles animais naquela região, ou também pela soltura. Então, existe a caça hoje que é feita. Existem também outros métodos, que são as armadilhas que são feitas, mas o que tem se observado é que as armadilhas distribuídas nas propriedades, elas são com estruturas muito precárias, e a grande dificuldade é você realmente fazer uma armadilha específica para aquilo que você quer recolher, né? Então, no caso, a armadilha ela acaba pegando outros animais também que não podem ser abatidos, como aqueles que nós citamos anteriormente, como o cateto, como a queixada. Então, é obrigação para quem faz uma armadilha, por exemplo, de fazer o monitoramento constante. Por quê? A partir do momento que você aprisionou o animal numa armadilha, você é obrigado a ter ao destino final para ele, né? Você vai ter que abater esse animal, você tem que ser credenciado para isso, para você fazer o abate desse animal, e você tem que evitar que sejam pegas outras espécies que você não gostaria que estivessem ali na armadilha. Então, essa é uma grande dificuldade, além da precariedade do sistema que é feito, essa dificuldade de controle e monitoramento. Então, temos hoje a possibilidade de fazer cercamentos eficientes para poder evitar o quê? A entrada desses animais. E dessa forma, fazendo o cercamento, né, além da gente evitar que seja feito abate de animais nativos, como esses que não podem ser abatidos, né, os animais que não podem ser caçados, você evita que eles entrem na sua propriedade, evitando que eles, né, que eles passem a deixar de ser um problema dentro da sua propriedade. Evitando a entrada desses animais, você não está evitando somente a entrada do javaporco, mas também de outros animais que também podem ser potenciais consumidores da sua lavoura, né? Que no caso da capivara, da anta, que são animais de grande porte também, com dificuldade para a gente fazer o cercamento. Então, um cercamento eficiente tem que ser com uma tela que tenha uma altura de pelo menos 1,20 m e que tenha fios, né? Fios de arame que sejam de uma espessura adequada para segurar o tranco do animal. Se nós formos pensar que a gente, o javaporco ou o javali, ele atua em bandos, ele vai vir com um potencial de ataque muito grande. Então, tem que ser um material que seja eficiente para fazer o cercamento, né, desses animais. Então, a preferência por uso de telas que sejam fortes o bastante para suportar a incidência desse animal para dentro da sua propriedade. Então, essa é uma das formas muito eficientes de controle também para a gente evitar que tenha incidência desse animal nas lavouras ou propriedades ou córregos de água, e evitando esses grandes potenciais de destruição que esse animal pode causar. Mas tem tela específica para conter esses animais?
Sim, no nosso segmento, por exemplo, na linha da Belgo, nós temos a tela que já fica até fácil de guardar o nome, que é a Java Porco, né? O nome da tela é Java Porco, porque ela foi desenvolvida para o cercamento desses animais. Então, é uma tela que tem 1,20 m de altura, né? Ela tem 11 fios, e o que é o grande diferencial de você colocar uma tela na sua propriedade? É você evitar que o animal também passe por baixo. Como eu falei anteriormente, esse animal tem o hábito de chafurdar, ou seja, ele vem com um focinho tentando passar por baixo de uma cerca de arame. Por exemplo, se você colocar, ela tem que estar uma altura X do seu solo ali para que esse animal não consiga passar, que é um hábito do animal. Então a gente faz essa tela bem rente ao solo, ela é rente ao solo mesmo, com o último fio dela encostado no chão, para evitar que esse animal consiga passar por baixo. Não somente a tela Java Porco, nós desenvolvemos outras telas também, que é a tela estrada e a ferrovia, para proteção também voltada para esse segmento de evitada de entrada de animais silvestres e animais exóticos, como o javaporco, na propriedade também, mas para proteção de ferrovias e estradas, né, que é onde a gente observa que tem grande quantidade de atropelamentos de animais de grande porte. Isso aí se torna um problema ambiental, mas também um problema para o humano também, né, causando acidentes aí inumeráveis aí ao longo do território. Então, todas essas telas, elas têm esse potencial para evitar a entrada desses animais na propriedade, mas elas vão muito além também, evitando que haja essa perda de biodiversidade desses animais nativos aí com atropelamentos. Amanda, muita gente deve estar falando assim, mas é caro, isso custa caro. Não vai ficar caro para o produtor? Não vai inviabilizar para ele? Se o produtor fizer as contas do que esse animal, né, considerando uma região de grande incidência desses animais, estou falando de todos, tá? Não estou falando somente do javaporco, mas outros animais que podem incidir aí na propriedade. As perdas que ele vai ter ao longo dos anos, a cada safra, né, por bem dizer, o que ele teria de perdas e o que ele economizaria, eu chamo isso de investimento, na verdade, né, colocando uma tela ou um cercamento eficiente que evite a entrada desses animais, ele vai ver que ele vai acabar saindo no lucro. Então, é um investimento, é um material que vai durar bastante dentro da propriedade, você não vai ter que fazer manutenções frequentes, né, nesse material, então com certeza vai ser um investimento ao invés de uma perda. Além do mais, o uso de uma tela dessa maneira, né, com malhas que não permitam a passagem desses animais, ela acaba se tornando mais barato até do que uma cerca convencional, que é o que a gente observa em grande parte do território, né? Então, as cercas convencionais, às vezes, acabam por deixar o animal conseguir passar e acaba você fazendo um cercamento com eficiência que sai mais barato do que um cercamento convencional. Me convenceu. Que bom, você já pode comprar, então. Já posso comprar, já posso cercar meu território. Já pode cercar sua propriedade, cerca tudo aí no Goiás. Amanda, obrigado. Foi bom conversar com você, viu? E é interessante, porque muitas vezes traz o problema, mas não traz a solução. Você não, você trouxe, mostrou o problema e mostrou as várias soluções que existem no mercado. Obrigado, viu? Volte mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade aí, o tempo. Sempre que eu puder contribuir com vocês, contem comigo, né? Isso daí é só uma parte do que a gente tem estudado hoje dentro da Belgo para poder conseguir fazer cercamentos com eficiência, para evitar esse grande prejuízo que acontece a cada safra, né? Então, é uma grande oportunidade para nós, para estar aqui também mostrando um pouco disso para vocês, e agradeço esse espaço que você me concedeu aqui hoje, Divino. Quem quiser encontrar mais informações a respeito, onde é que acha vocês? Vocês podem consultar o site da Belgo ou a nossa loja online também, que vai ter todos os produtos aqui, não somente a tela Javaporco, mas toda a linha de cercamento que a Belgo trabalha. Nós temos uma loja, um e-commerce hoje, para fornecer esses e outros produtos também que estão relacionados ao nosso segmento, né? Então, acessórios, se a pessoa quiser fazer uma cerca elétrica, por exemplo, vai ter acessórios lá também. Então, encontra de tudo voltado para o cercamento, está dentro da nossa loja online hoje. E mais informações, você pode procurar aí no site da Belgo, aí vai ter todas as informações dessas telas aí. Nós temos um blog também falando de todos esses segmentos, não somente mostrando esses potenciais perigos que a gente encontra nas lavouras hoje, né, mas também mostrando como instalar uma cerca de forma correta. Então, é um blog bem dinâmico que você vai encontrar bastante informação legal lá. Abraço para você e manda chuva aqui para Goiás, viu? Vou tentar levar um pouco aí, quem sabe eu consigo armazenar um pouquinho para deixar aí para vocês. Tchau, tchau, até mais. Tchau, Divino, obrigada. De nada, eu conversei com a Amanda Johnny, ela é zootecnista, doutora em zootecnia e é analista de mercado agro da Belgo Arames, e ela falou a respeito de um perigo iminente que está aí nas propriedades pelo Brasil inteiro, conforme ela mesma relatou, né? O impacto do javaporco nas lavouras brasileiras. E você, gostou dessa prosa?
Deixa um gostei pra gente, então, não custa nada, né? Deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.